paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na nossa lição 7, que fala sobre Paulo, o plantador de igrejas. Vamos à nossa lição? Na nossa introdução, nós temos aqui nosso texto áureo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós vamos falar da importância desse versículo aqui na vida de Paulo. Temos também a nossa verdade prática, que fala sobre a experiência com Cristo, é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Amados, quem teve essa experiência, esse encontro com Cristo, com certeza vai querer falar do amor dele, vai querer falar dele e ali vai influenciar pessoas e igrejas. Eu quero deixar aqui uma pergunta inicial a vocês. Como você vê o ministério de plantar igrejas na sua igreja local? Fica essa pergunta e vamos buscar responder aqui no decorrer da nossa lição. Os objetivos dessa lição são: o objetivo geral, ele busca motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Os objetivos específicos são mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Então, ele tinha ali essa missão de falar do evangelho aos gentios. Também sinalizar que Antioquia, como um ponto de partida para o crescimento da igreja. Então, nessa lição, nós vamos entender a importância de Antioquia. Também pontuar sobre as características de um plantador de igrejas. Aqui, em evidência, o apóstolo Paulo. Mas como foi que Paulo, então, implantou essas igrejas? Fica essa pergunta. Se nós olharmos na nossa revista, que vocês que acompanham a nossa revista da IBD, aponta que o espírito desbravador de Paulo tem com a origem do movimento no mundo pentecostal. Ou seja, esse espírito desbravador tem muita conexão com esse mundo, esse movimento pentecostal no mundo. Plantar igrejas a partir de que forma que ele fez? A partir de círculos de oração nas casas. Existiam ali, em vários momentos na nossa Bíblia, nós vemos que ele estava preso, mas tinham pessoas orando na casa de uma determinada família. Então, grupos de oração, círculos de oração, pontos de pregação também. Nós vemos hoje muitos lugares, muitas igrejas nascem desses momentos, desses cultos iniciais, pontos de pregação, círculos de oração, e ali, com o tempo, se fortalece e vai, então, criando essa vontade de ser uma igreja, de pertencer ali à congregação. Então, é uma relação muito próxima com os nossos dias atuais. Essa visão desbravadora, claro que ele, então, viajou muito, nós vamos falar de algumas viagens missionárias dele, mas muito mais, ele também, com os ensinamentos, ele cativava essas pessoas a cultuarem, a entenderem nas suas próprias casas. Vamos para o item 1 da nossa lição, que tem como título Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação, que é o nosso primeiro objetivo. Paulo, então, o desbravador. O que significa desbravar? Se nós olharmos o nosso dicionário, desbravar quer dizer tornar alguém culto, ou preparar a terra, ou amansar, tirar essa braveza. Então, a ideia aqui do desbravar é que ele foi para lugares diferentes. Ele falou sobre Jesus Cristo para pessoas que nem o conheciam. Então, ele pôde trazer
uma verdade que muitos não conheciam. Então, ele foi um desbravador nesse sentido. O grande desbravador da fé cristã. Então, ele também é conhecido como esse grande desbravador da fé cristã. Porque ele, com os ensinamentos dele, com essa característica dele, ele pôde, então, alcançar outras pessoas que não só os judeus e falar ali sobre o Cristo. Paulo dedicou-se a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. Então, reforçando aqui a ideia de Paulo ser o desbravador. No subitem 2, desse item 1, dele ser o desbravador, falou-se também de uma gloriosa obrigação. Ele era esse destemido, esse desbravador, mas ele então tinha uma gloriosa obrigação, uma missão. Paulo foi chamado por Cristo para pregar aos gentios. Seu compromisso era firmado em Cristo. Por isso, amados, a gente percebe que ele não titubeava, ele não ficava em dúvidas sobre a missão dele. Por mais que ele tenha sofrido açoites, por mais que ele tenha sofrido, na prisão, ele sempre tinha certeza da sua missão, da sua gloriosa obrigação. Paulo anunciava ousadamente a Cristo nas sinagogas, dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, ali, nós, na primeira lição e nas lições que nós estamos seguindo na IBD, nós percebemos como foi importante essa formação de Paulo. Ele conseguia falar vários idiomas, ele tinha essa proximidade, e, inclusive, falava na sinagoga. E ali ele afirmava que Jesus, sim, era o Filho de Deus. Olha que coisa impactante, que trabalho bonito dessa gloriosa missão, obrigação de Paulo. O subitem 3 também fala sobre plantação de igreja, uma parceria. Então, evidentemente, nós estamos falando do ministério de Paulo. Paulo enquanto um apóstolo, Paulo enquanto esse missionário, mas aqui deixa muito claro na nossa revista que ele não fez isso sozinho. Ele foi vocacionado por Cristo. Então, Cristo o escolheu para que ele pudesse falar do Evangelho, principalmente aos gentios. Mas Paulo também deixa aqui muito claro que essa plantação de igrejas, ou implantação, ou criação de igrejas ali, envolve um trabalho duplo entre o homem e Deus. Que coisa linda isso! Ele afirma, nós olhamos em algumas passagens bíblicas, que ele não fazia nada sozinho, e ele era guiado pelo Espírito Santo. Por mais que a vontade dele era para ir a algum lugar, mas se o Espírito Santo dizia, não, você não vai, você vai para outra direção, assim ele o fazia. Então, essa plantação de igreja, ela é uma parceria entre homem e Deus. Nós temos o trabalho de semear, de plantar, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Aqui em destaque o que está lá em Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 9. 1 Coríntios. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Foi o que nós falamos ali no nosso versículo, no nosso texto áudio. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui faz esse complemento dessa fala, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 9, que diz que nós cooperamos com essa obra, mas a obra é de Deus, a decisão é de Deus. Nós apenas semeamos, nós plantamos, mas quem dá o crescimento, ou seja, quem faz frutificar, o Espírito Santo que convence aquele, para que ele se renda aos pés de Jesus. Então, há uma parceria aí entre homem e Deus. Amados, no nosso item 2 da nossa lição,
vai falar da importância de Antioquia. Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Nós já falamos sobre Antioquia aqui em outros momentos, mas é importante dizer que ali era um centro, um local de estudos onde tinham muitos líderes, muitos estudiosos naquele lugar, e ali foram enviados, ali que surgiram os missionários, e um deles está Paulo e Barnabé, como nós sabemos. Uma igreja missionária era rica em líderes, profetas e doutores. Então, ali encontravam esses estudiosos, esses profetas e esses doutores. Líderes como Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e o próprio Paulo, que ali estava. Antioquia foi ponto de partida de Paulo, junto com Barnabé, e foram enviados para plantar, então, essas igrejas. A partir dali é que eles foram, não é, nessas missões, nessas viagens missionárias. Principalmente Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo, que nós vamos falar. Essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé é o nosso subitem 2, desse item 2 da nossa lição. Diz aqui, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, eles visitaram muitos lugares para falar do Evangelho. Judeus se opuseram a essa missão, a esse ensinamento, né? E, na verdade, ao contrário, os gentios se alegraram. Os judeus não estavam gostando, porém os gentios se alegraram. E isso é o que importava nessa missão para Paulo. E os gentios creram, e o Espírito Santo se fez presente. Então, aqueles ali que não acreditavam ficaram um pouco ali incomodados. Mas nós sabemos aqui, e Paulo tinha essa convicção, que esse evangelho teria, sim, que ser pregado aos gentios. E eles creram, e eles se alegraram, e o Espírito Santo operou ali na vida dessas pessoas. Se nós olharmos também nas nossas Bíblias, nessa parte dessa missão que eles foram realizar, foi feita uma decisão lá nesse colégio, digamos ali, de profetas e doutores, em que eles receberam oração de imposição de mãos e puderam, então, fazer essa primeira viagem missionária. Outro ponto importante, amados, que, com certeza, para poderem fazer essas viagens, eles precisavam de ser, então, custeados. E ali, essa escola, digamos assim, de Antioquia, ela auxiliava nessas missões. Por isso é tão importante nós investirmos em missões, porque a partir dessas decisões é que as pessoas podem realmente encontrar e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. No subitem 3, nós temos a segunda viagem missionária. Aqui Paulo já está acompanhado de Silas, a primeira com Barnabé. E aqui nessa segunda viagem missionária, a nossa revista destaca que, após o concílio de Jerusalém, o que foi esse concílio de Jerusalém? Lembra que na primeira viagem missionária nós comentamos que alguns judeus se opuseram aos ensinamentos de Paulo e Barnabé. E houve, então, esse concílio porque muitos desses judeus, eles queriam impor a lei de Moisés a esses gentios. Por exemplo, nós temos ali na Bíblia a discussão sobre a circuncisão desses novos convertidos. E aí teve esse concílio, essa reunião, que, inclusive, lá em Atos 15, Pedro defende dizendo, olha, se Deus operou na vida deles, se o Espírito Santo agiu, quem somos nós para falarmos o que fazer, o que não fazer? Mas apenas deram algumas instruções, sim, do que é que esses novos convertidos poderiam comer ou como eles deveriam agir. Então,
nessa segunda viagem missionária, após o concílio de Jerusalém, houve, então, esse processo maior de poder visitar e conhecer, enfim, falar mais de Jesus Cristo para outras regiões. Paulo visitou igrejas já implantadas. Então, nessa segunda viagem, ele também foi lá visitar. Nós sabemos, né, que Paulo escrevia essas cartas, né, para aquelas igrejas que ele já havia implantado, para ter essa conexão, para ter mais ensinamentos. Então, ele também visitou, e ele fala nas cartas, né, que gostaria de visitar, ou tão logo vai visitar essas igrejas que já foram implantadas. Paulo mudou o rumo quando ele teve a visão de um macedônio que pedia ajuda. Então, nós sabemos que ele tinha uma intenção para uma direção, e ali ele percebeu, e o Espírito Santo também, né, o orientou para ir para outra direção. Paulo visitou, então, Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Então, as igrejas, né, nós sabemos aqui, Efésios, da igreja de Éfeso, né, Tessalonicenses, né, que é de Tessalônica, Filipos, né, região que são os filipenses, enfim. Todos nós aqui conhecemos essa conexão de Paulo com essas igrejas. Deixou, então, ser seguido pelo Espírito Santo, como nós falamos. Então, Paulo obedecia. Ele tinha a convicção da sua missão, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele falava de Cristo verdadeiramente, porque ele foi transformado por Cristo e obedecia a Deus através da orientação do Espírito Santo. Aqui nós temos uma figura da primeira viagem de Paulo. Veja lá, ele tem Antioquia, que é o ponto de partida e de chegada. Ali de Antioquia ele foi para Salamina, para Pafos, ali Chipre, né? Depois lá a gente pode ver Pergue, Listra, enfim, todos esses nomes que nós falamos. Então, nessa primeira viagem de Paulo, vocês podem verificar por onde ele andou. Temos também a figura da segunda viagem de Paulo. Olha como aumentou aí o percurso de Paulo. Passou por algumas cidades que ele já tinha estabelecido igreja, mas ele ali, né, de certa forma, diferente um pouco do que ele fez na primeira viagem, que usou muito barco, e nós falamos na primeira lição que as estradas auxiliaram muito neste percurso de Paulo, e aqui ele já fez um percurso mais caminhando, digamos assim, mais por terra. Então, ali nós sabemos, saiu de Antioquia, aí já foi para Tarso, já foi Icônio, Listra, Derbe, Perge, e vai subindo, né? Antioquia de Pisídia. Então, tem todo esse percurso que vocês podem verificar como está ali naquela figura. Aqui também, temos aqui uma imagem de, pelo menos, as 4 principais viagens missionárias de Paulo. Nós abordamos as 2 primeiras, porque a nossa revista aborda, mas aqui nós temos indicação de 4 viagens missionárias. E podemos ver aqui que a última viagem, e aí ele vai a Roma. Então, ele atravessa ali, ele vai em um lugar mais distante e chega até Roma, numa dessas viagens, né, dessa 4ª viagem missionária de Paulo. Então, veja como ele buscou falar de Jesus Cristo, como foi importante, então, o trabalho de Paulo nas missões empreendidas, nessas viagens missionárias, quantas pessoas ele alcançou, se a gente verificar esses percursos que ele fez. Então, muito importante, Paulo, em razão desse trabalho missionário dele. Amados, vamos então para o item 3 da nossa lição, que fala sobre características de um plantador de igrejas. O que será que Paulo tinha de diferente para ser considerado um plantador de igreja? O que será que é importante ter uma pessoa para que possa implantar essa igreja? Nós temos pastores, nós temos missionários que têm esse dom tão maravilhoso de que cheguem a um lugar
que começa a falar de Jesus, começa a reunir pessoas e ali é possível implantar uma igreja local. Bom, o primeiro ponto destacado aqui, de característica de um plantador de igreja, é que ele é motivado pelo chamado. Aqui nós reforçamos, e acredito em todas as lições, como Paulo era destemido, como Paulo era compromissado com o chamado. E como ele tinha certeza do chamado dele. Paulo foi chamado para pregar sobre Cristo, aos que não o conheciam. E ele cumpriu desta forma. Ele levou essa mensagem do Evangelho, as boas novas, para aqueles que não conheciam a Cristo, possibilitando que essas pessoas pudessem se alegrar e, inclusive, recebesse ali o Espírito Santo agindo na vida delas. Ele tinha consciência do chamado e estava pronto para os desafios. Imagine, amados, nós sabemos ali na Bíblia, não precisamos nem imaginar, mas temos ali na Bíblia, mas imagine tantos percalços que Paulo teve nas suas viagens. Muitas vezes caminhando, muitas vezes com dificuldades, muitas vezes enfrentando os desafios, pessoas não acreditando no ministério dele, como nós falamos aqui, precisou ter um concílio em Jerusalém para discutir o que fazer com esses novos convertidos, se eles seguiam ou não a lei de Moisés. Veja quantos desafios e outros que nós lemos e vemos nas nossas Bíblias. Então, tinha que ter essa vontade de enfrentar esses desafios. Uma outra característica de Paulo, desse plantador de igrejas, ele era experimentado no deserto da vida. Ora, Paulo passou por situações em que ele foi ali, sim, testado, em que ele foi, assim, provado nesse deserto da vida. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios, e cada momento que nós temos essas experiências, nós nos fortalecemos. Então, Paulo foi experimentado no deserto da Arábia, aqui está dizendo a nossa revista. Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Então, Paulo foi levado ao deserto da Arábia e tantas outras situações que ele viveu, que seria o deserto, essa solidão, essa dificuldade. A gente olha à nossa volta e vê que nós estamos, às vezes, nos sentimos, não estamos, mas nos sentimos sozinhos, porque Deus queria ali ter um particular com Paulo e também conosco, em alguns momentos, para nos preparar para novos desafios e novas etapas. As experiências que passamos podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Nós sabemos que forjar é nos amoldar, forjar é nos preparar, assim como se forja uma espada que ela leva muitas pancadas e vai ao fogo e leva pancadas. Nós somos forjados, nós aprendemos com a experiência para podermos estar afiados para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, para ser um plantador de igreja, as igrejas precisavam, então, seguir as Escrituras. Então, ele precisava ter um ensinamento firme, um ensinamento concreto. Então, a igreja local é um lugar onde devemos ter relacionamento pessoal com Deus. Então, nesses ensinamentos de Paulo, ele ensinava as pessoas, os gentios, aqueles que não tinham conhecimento sobre Jesus, a ter esse contato, esse relacionamento direto, aberto, buscando verdadeiramente o Senhor. Então, as igrejas que eram implantadas ali por Paulo, ela tinha uma doutrina, a doutrina de Jesus, de Cristo, esses ensinamentos que Cristo deixou. E aqui diz, onde há amor pelo pecador, não pelo pecado. Então, as igrejas eram implantadas com essa visão. Amor pela pessoa, batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço. Nesse batismo do Espírito Santo para que a gente esteja apto para a obra. Profusão de dons espirituais, ministeriais e de serviços. Autoridade para expulsar demônios e curar enfermos.
também uma igreja que tinha uma pregação fiel da palavra de Deus e, muito importante também, uma vida de oração. Essas eram as características dessas igrejas, né, implantadas por Paulo. Por isso, a gente pode dizer que foram e são, né, até hoje nós vemos isso bem sucedida, né? A missão de Paulo, ou as missões, as viagens missionárias foram bem sucedidas. Vamos para a nossa conclusão da nossa lição número 7, que falou sobre Paulo, o plantador de igrejas. Nós podemos plantar, semear, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Nós temos essa missão de falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós temos essa missão de plantar, de implantar, de falar do amor de Deus, de auxiliar outros a conhecer. Mas o crescimento, quem dá é Deus, é Ele que decide, porque a obra é dele. E aqui tem os versículos lá de 1 Coríntios, aí nós vamos ler desde o versículo 3, né, do versículo 6 e versículo 9, que nós já lemos. Ele diz lá, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, o nosso trabalho, o nosso auxílio não é nada importante. E sim, Deus é que dá esse crescimento, ele vai falar. Mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Como é bonito, né? Nós temos cooperadores de Deus. Olha que privilégio. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, é Ele que nos edifica, é Ele que nos dá o crescimento. Então, com esses versículos, nós encerramos, então, a nossa lição número 7 e sabemos da importância que foi essa característica, essa missão de Paulo em plantar igrejas. Eu me despeço de todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejo um excelente domingo a todos. Deus abençoe vocês. Obrigada.